Povão, tudo bem? O Anthony Wong não era qualquer pessoa. Definitivamente, ele foi um médico proeminente, tem uma história, e cumpriu um papel também proeminente, mas não tão positivo, né? Aliás, pelo contrário, durante a pandemia. Ele era parte daquele grupo de médicos que divulgava informações em oposição a tudo que a ciência demonstrava, né, em relação ao Covid-19. Acontece que ele foi internado por Covid e, em complicações decorrentes disso, acabou morrendo. E ele morreu não antes de fazer uma série de procedimentos esses que são, mais uma vez, contrários ao que a ciência já demonstrou, e um deles, que é o que eu quero discutir aqui agora, que é a ozonoterapia retal. Vocês vão entender por que eu vou falar disso. E dentre esse monte de questões aí, na minha interpretação, é uma coisa especialmente relevante de ser discutida. Mas saiu uma reportagem escabrosa aí da morte dele pela revista Piauí. Eu vou colocar aqui no Saiba Mais, é só vocês clicarem aqui embaixo para poder ver as informações. E também tem muitas informações sobre isso sendo publicadas, sendo levadas a público no contexto da CPI da Covid-19, né? E por que eu vou escolher falar aqui da ozonoterapia retal? Porque existe toda uma grande discussão sobre a autonomia do médico, certo? Então, por exemplo, eu sou um médico, eu tenho um paciente que tem uma doença X, e aí eu pego um remédio que tem evidência para a doença X e prescrevo e está tudo certo. Ok? Aí é indiscutível. Mas se eu tenho esse paciente com a doença X e eu prescrevo alguma coisa que não tem pesquisa para a doença X, tem pesquisa para Y, uma outra condição que não tem nada a ver, né, é uma situação fora da bula, né, fora do convencional, off-label, a gente pode ter uma série de implicações. Mas essas implicações são complexas por conta desse fenômeno da autonomia do médico. Então, ele pode alegar 1000 coisas, é muito difícil demonstrar relação causal entre um remédio que foi prescrito, mesmo que ele seja errado, para efeitos colaterais. Existe um monte de problema, né? Então, existe uma discussão sobre ética, sobre ciência, sobre qual é o papel do médico, muito grande, que eu não quero entrar aqui agora. Eu quero entrar numa coisa específica. Na ozonoterapia, eu vou explicar por quê. Porque essa está proibida pelo Conselho Federal de Medicina. Essa é diferente. Essa está fora do escopo da autonomia do médico. Está proibida. Exceto para fins experimentais, para fins de pesquisa científica. E é nesse tópico que eu quero discutir. Qual é a vantagem que tem nesse processo? Quer dizer, que sentido que faz poder fazer isso em escala experimental? E como é que a gente sabe que não é esse o caso que foi feito, infelizmente, no caso do Wong? Aguarda aí para a gente conversar um pouco. Então vamos lá, pessoal. O que é um estudo experimental? Estudo experimental é aquele que o cientista manipula variáveis do ambiente para avaliar o efeito sobre alguma coisa. Então, eu pego uma sala de aula, eu manipulo alguma coisa, por exemplo, uma estratégia pedagógica, e a pessoa aprende ou não aprende, eu vou avaliar os efeitos sobre isso. Na esfera da medicina, eu manipulo algum tipo de tratamento, que pode ser um remédio, ou uma cirurgia, qualquer outra coisa, e eu avalio a relação entre isso e a variável dependente, que seria a minha variável de interesse, né? Se ele melhora ou não melhora, por exemplo, de uma certa condição. Acontece que a gente não vai testar tudo em todos. Será que água com açúcar cura sei lá o quê? Será que vinho cura sei lá o quê? Não funciona assim. A gente precisa, antes de fazer um experimento, que tenha uma lógica aquilo. A gente chama essa lógica de plausibilidade. A gente precisa demonstrar que há lógica nesse processo. Vou dar um exemplo aqui em relação à cloroquina. Lá no passado, na crise da Zika, houve algumas pessoas que fizeram experimentos in vitro que você pegava a célula com
com zika e colocava ali cloroquina e a zika morria. Então havia uma plausibilidade, faz sentido, hein? Tem sentido biológico, então vamos testar. E aí havia o teste de fato, né? O teste tem toda uma lógica, não vou explicar aqui agora. No final das contas, a cloroquina não melhorava a zika. Pelo contrário, até piorava, mas tinha um sentido. Agora, a ozonoterapia é diferente, isso vira uma moda. Eu sou de um campo de pesquisa relacionado ao autismo e também virou uma moda no autismo. Vocês devem ter acompanhado uma época que saiu uma reportagem no Fantástico que tinha o pessoal da ozonoterapia dizendo que a doença não importava, a ozonoterapia curava tudo. Que isso é um discurso muito comum em várias correntes da pseudociência, né? Desse pessoal que ou é charlatão, ou não entende nada, ou os dois, né? De nenhum fenômeno, assim, mesmo que fenômenos mais simples. Essas pessoas têm uma faculdade, ou eventualmente alguns podem até ter formação um pouco maior, mas esse é um outro debate, que em outro momento eu faço, se isso é burrice, se é má fé, se é fanatismo, se é outra coisa. Mas o fato é que, para eu fazer uma pesquisa, eu preciso que tenha uma lógica. Aí você pode dizer assim, não, mas alguém pode dizer que isso aí tem lógica, pode enxergar uma lógica que não existe. Mas aí entra um negócio importante, que se chama comitê de ética. Quando eu vou fazer um experimento, sei lá, com pedra, com areia, com qualquer coisa desse tipo, eu não preciso passar. Mas se eu vou tratar com pessoas, com animais também, eu preciso passar por um comitê de ética. Então, como é que eles poderiam fazer este procedimento de ozonoterapia no Dr. Anthony Wong? Como é que eles poderiam fazer? Eles poderiam dizer assim, olha, faz sentido. Eu não sei exatamente como é que eles construiriam essa ideia. Porque o que é esse procedimento, tá? Eles pegam um aparelho que tem um caninho que introduz dentro do ânus do indivíduo, dentro do reto, vai até o reto, vai até o colo do útero e lá põe do útero, vê? O colo, E como é que funciona esse procedimento? Eles pegam um aparelho, introduzem pelo ânus, percorre o reto e depois lá dentro eles introduzem moléculas de ozônio. O que é uma molécula de ozônio? Ela tem 3 átomos de oxigênio. E isto é abrasivo, é corrosivo. Certo? Isso não sou eu que estou dizendo, isso há declarações de vários órgãos internacionais, manifestações muito claras, nos Estados Unidos, no Brasil, e por isso o Conselho Federal de Medicina fez um bom levantamento e apontou essas questões e proibiu, exceto para fins experimentais. Então, tem a galera aí que defende esse negócio aí, né? Nós defendemos, somos médicos, nós queremos fazer. Então, faz o seguinte, vai lá, demonstra que é seguro, demonstra que é plausível e faz o experimento. Então, eles deveriam, em primeiro lugar, justificar por que isso é plausível, por que isso faz sentido. Alerta de spoiler, não faz sentido. Mas tudo bem, às vezes eles podem criar uma explicação, sei lá com que base, né? Então, eles fariam lá uma descrição disso, e eles enviariam para um comitê de ética. Em geral, comitê de ética é demorado. Quem faz pesquisa, mestrado, doutorado, universidade, sabe que o que eu estou falando é verdade, demora. Mas em hospital é diferente. Existe um regime muito diferente para comitê de ética nesse caso. Você faz ali rapidinho, manda para o comitê de ética, eles avaliam e imediatamente, ou quase imediatamente, eles já liberam. Então, por quê? Porque o comitê de ética ia avaliar justamente isso, é um comitê de especialistas que iria avaliar se faz sentido, né, se tem plausibilidade, se tem risco. Nesse caso, tem risco, jamais um comitê de ética aprovaria uma coisa assim. Eu acho muito improvável que um comitê de ética em qualquer lugar do mundo aprovasse alguma coisa parecida com isso, né? Então, provavelmente não seria aprovado, portanto, não iria acontecer esse tipo de absurdo, né, que é uma violação brutal dos direitos humanos de qualquer pessoa que é submetido a uma coisa que não faz o menor sentido e que é uma coisa tão invasiva, né? Então, eles iriam avaliar a segurança desse procedimento e iriam acompanhar. Então, você tem um controle externo desse processo. E isso é muito importante, muito importante. Por quê, gente?
quando a gente publica qualquer coisa relacionada à ciência, as pessoas já pensam, mas a indústria farmacêutica é isso. É porque não sei o que o interesse, não sei o que. É verdade, isso não é mentira. Não é mentira. Eu tenho um vídeo aqui publicado que se chama Não Confie na Ciência. A gente precisa garantir os controles sociais da ciência. E é justamente porque a gente não confia em ninguém. Por quê? Porque nós já conhecemos, por meio de 1 milhão de estudos científicos, que os seres humanos se comportam sob controle de muitas coisas. E o dinheiro é um controlador poderosíssimo de comportamento. Por quê? Porque ele é um reforçador condicionado generalizado. Porque se você usa o dinheiro para pagar o aluguel, você não fica saciado de dinheiro, porque agora ele pode servir para você comer. E se você come, você não fica saciado de dinheiro. Você pode usar para viajar. Então ele é um reforçador quase infinito, porque ele pode ser trocado por tudo. Daí que ele ganha um valor, que é um negócio absurdo. Se a gente sabe disso, o que a gente faz? A gente cria mecanismos de transparência e controle. Então, quando as pessoas dizem, olha, a vacina funciona, a cloroquina não funciona, olha, não sei o que funciona, não sei o que não funciona, o que as pessoas fazem? Uma parte das pessoas, né? As pessoas que caem no conto da pseudociência. Não, porque isso aí é uns interesses econômicos, interesses... Presta atenção. Vamos lá. Vou ser bem didático aqui. Eu tenho processos de produção de conhecimento que são controlados, transparentes, e eu tenho aqueles que não são controlados e não são transparentes. Porque aquilo que não é feito de maneira científica não é nem controlado nem transparente. Qual que tem maior probabilidade de ser controlado por interesses financeiros? Os dois podem ser. A ciência também pode ser. Você pode ter mecanismos de controle, pode ter mecanismos de transparência e ainda assim ter corrupção, é verdade. E aí o que acontece quando tem corrupção e quando tem tudo isso no processo de produção científico? O que acontece é que daqui a pouco alguém decide replicar lá em outro lugar, não chega ao mesmo resultado. Outro replica lá em outro lugar, não chega ao mesmo resultado. E aí ele cai. Então, o mecanismo das replicações também é um mecanismo de transparência e controle. Só que ele é um pouco mais lento, né? Então, nós temos mecanismos mais lentos e mecanismos mais rápidos. Então, sempre que a gente fala de medicina alternativa, aliás, eu acho esse nome bizarro, né? O que quer dizer isso, né? A medicina é aquilo que se prova através das evidências, da ciência na medicina. Aquilo que você não tem ciência nenhuma, por que chama medicina também? Mas tudo bem. Então, veja, na verdade, as pessoas estão sinalizando de uma maneira correta de que aquelas práticas científicas podem estar influenciadas por interesses econômicos, é verdade, podem estar. E aí elas falam, por conta disso, nós queremos aquilo que não tem nenhum mecanismo de transparência, que tem muitíssimas vezes mais probabilidade de estar sendo controlado por interesses financeiros e econômicos. Entende? É um absurdo isso. É um absurdo. Mas é a lógica do discurso. Não, porque aqui eu vendo produtos naturais. Sim. Tem pessoas, tem dinheiro, tem comércio. A probabilidade de estar sob controle de interesses financeiros é muito grande. E nós estamos falando de coisas que normalmente são feitas por meio de processos totalmente sem controle, totalmente sem transparência. Então, a ciência, ela não é santa. Não tem santidade na ciência. Tem mecanismo de transparência e controle. Esses mecanismos não são infalíveis, esses mecanismos podem ser lentos, mas eles existem. Optar por outras coisas que não tenham mecanismos de transparência e controle é uma coisa extremamente contraditória e muito perigosa. E o Prevent Senior está aí para, mais uma vez, apresentar essa realidade para a gente.